Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional 4x4. Como é bom poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Já estamos no finalzinho das nossas leituras diárias. Já estamos no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E hoje nós vamos ver os capítulos 7 ao 10. E o que eu queria falar para vocês é sobre uma visão que João teve, que é a visão dos glorificados. Está lá no versículo 9 do capítulo 7, que diz assim: Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então João aqui está escrevendo o livro de Apocalipse, e ele teve essa visão dos glorificados. Quem são esses glorificados? Que visão é essa, né? Então, essa grande multidão que não se podia contar, não tem como a gente numerar essa multidão, né? Ela é de todas as nações, povos e línguas. Sabe quem é essa multidão? É aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que entregaram as suas vidas para Jesus e que buscaram seguir os caminhos de Jesus e buscaram seguir, os passos de Jesus, obedeceram, se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a grande multidão. E o que a gente precisa pensar hoje é: será que eu estou no meio dessa multidão? Porque quando eu falo estou, é algo que vai acontecer. Fica mais fácil da gente palpar, porque vai acontecer. A gente não sabe a hora, mas pode acontecer. Enquanto eu faço esse vídeo, enquanto eu falo, pode acontecer daqui a 1 hora, pode acontecer daqui a 1 dia, milhares de anos, não sabemos. O que sabemos é que nós não podemos perder 1 minuto sequer. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não tomou essa decisão, não perca tempo. Porque na hora que você piscar, Jesus pode voltar. E se você não tiver entregado sua vida para Jesus, você não fará parte dessa grande multidão. E se você entregou a sua vida para Jesus, se você já entregou, já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que você tem que fazer? Você já está salvo, mas você precisa reavaliar sua postura. Porque muitas vezes nós dizemos que aceitamos a Jesus, muitas vezes as pessoas dizem que aceitaram a Jesus, mas as suas atitudes e postura não correspondem com isso. E aí, o dizer é da boca para fora. Será que realmente lá no coração elas aceitaram Jesus? Por isso que todos os dias nós precisamos nos reavaliar. Reavaliar nossas prioridades, reavaliar nossas vontades, reavaliar o que nós precisamos confessar para Deus, nos arrepender todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, para que a gente possa ser revestido por essas vestes brancas. As vestes brancas, elas significam pureza. Essas pessoas, essa multidão era uma multidão de pessoas puras, de pessoas seladas por Deus. Nós precisamos deixar Jesus limpar as nossas vestes, nos afastar de toda tentação, todo pecado, nos afastar das coisas desse mundo. Nós somos peregrinos e nós não podemos caminhar como o mundo caminha. Nós temos que ir na contramão desse mundo, para que nós possamos estar no meio dessa multidão, adorando, glorificando o nome de Deus. E sabe, ainda no capítulo 7, lá no finalzinho, no versículo 14, fala mais um pouquinho de quem é essa multidão. E eu acho formidável, eu acho maravilhoso o que fala aqui. Porque isso aqui vem mostrar pra gente que, apesar de todas as dificuldades, de toda a tribulação que a gente passar neste mundo, vale a pena. Vale a pena passar por tribulação, vale a pena ser perseguido pelo nome de Jesus. Porque o que Deus nos promete é o melhor. E Ele cumpre, e Ele vai cumprir. E diz assim, então: Respondi, o Senhor sabe. Então Ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação,
que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então não se preocupem em ter êxito aqui neste mundo, né? Em ter coisas, em ser sempre feliz. Deus não nos promete isso, né? Eu tenho refletido muito esses dias e tenho percebido, Deus ele não nos promete casa, ele não nos promete carro, ele não nos promete nada que esse mundo, né, que é passageiro, que ele nos promete a vida eterna, a salvação. Muitas vezes o nosso coração angustiado quer coisas e muitas vezes a gente deixa de priorizar Deus para priorizar as coisas do mundo. Ah, porque eu tenho que me divertir, eu tenho que me aproveitar, a vida é curta, a gente ouve muitas dessas palavras. Ninguém está dizendo que você não possa ter lazer, que você não possa sonhar ou conquistar as coisas. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Muitas vezes a gente quer tanto algo, a gente corre tanto atrás de um sonho, a gente quer tanto realizar alguma coisa, que a gente esquece que Deus deve estar no centro de tudo e deve estar em primeiro lugar. Então, né, olha tudo que Deus nos promete. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena seguir a Deus, para que nós possamos estar no meio dessa multidão dos glorificados. Né? Vale a pena se arrepender dos seus pecados e deixar Jesus nos lavar. Ele morreu na cruz por nós, entregou o seu sangue, e o seu sangue nos lava e nos purifica. Só assim nós faremos parte dessa multidão. Só assim nós chegaremos ao céu, sendo purificados e lavados pelo sangue de Jesus. O capítulo 8, ele fala então do último selo, o sétimo selo. E após a abertura do sétimo selo, então, começam-se as 7 trombetas. As trombetas, da primeira trombeta até a 4ª trombeta, está falando sobre acontecimentos na natureza, acontecimentos climáticos, né? Coisas que irão acontecer, ou, se você reparar e ler, coisas que já estão acontecendo. Pode ser que todas essas coisas ainda não aconteceram, mas já estão acontecendo. Então, fique ligado, né? Se atente aos sinais, porque muitas vezes são coisas sutis, né? E o que o sistema do anticristo ele vem falar? Isso é normal, tudo tem uma explicação, né? Ah, esse terremoto, essa queimada, isso, aquilo, é por causa disso e daquilo. Para quê? Para fazer a gente fechar os olhos e não perceber as coisas que já estão acontecendo, que está anunciando a vinda de Jesus. A 5ª trombeta, né, ela me chamou a atenção porque ela fala que uma estrela caiu do céu e essa estrela abriu um abismo e desse abismo saiu fumaça. Então, olha só, aqueles que não são os glorificados, olha o que acontecerá com aqueles que não têm o selo de Deus, com aqueles que não se lavaram no sangue do Cordeiro, com aqueles que não aproveitaram o tempo, não se achegaram a Jesus, não buscaram a Jesus, ficaram preocupados com as suas vidas e com outras coisas que são passageiras. Olha o que pode acontecer. Está no versículo 3 do capítulo 9. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscaram a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Gente, isso é sério. Vamos acordar, né? Deus, ele deixou tudo aqui pra gente, para que a gente pudesse despertar. Né? Vamos parar de se preocupar com coisas que não têm importância e vamos se preocupar com as coisas realmente importantes.
Vamos nos preocupar mais de ler a palavra de Deus, de buscar mais a Deus. Você tem duas escolhas. Ou você vai ser aquele selado por Deus e vai ser essa multidão dos glorificados, ou você vai ser esse povo que vai sofrer, vai ser atormentado e não vai ter mais salvação, não vai ter mais para onde ir, não vai ter mais para onde correr. A escolha é sua. Cada um faz a sua escolha. Mas não perca tempo, porque se você deixar para amanhã pode ser tarde demais. O capítulo 10, né, fala do anjo do livrinho, né, uma visão que João teve do anjo, com um livro nas mãos. Esse livro estava aberto, e esse livro continha os mistérios de Deus. E então, Deus manda João comer o livro. Quando João come esse livro, assim, na sua boca parece mel, mas no seu estômago fica amargo. E Deus fala que ainda não era o momento de revelar. Deus proíbe João de revelar esses mistérios, porque ainda não era o momento. E então ele vira e fala: você ainda tem que profetizar muitos povos, nações e línguas e reis. Deus vem falar para nós ainda temos muito o que fazer. Mas não podemos ficar parados, não podemos ficar esperando para amanhã. Nós ainda temos que profetizar em muitos povos, nações e línguas. Deus quer nos usar. Deus quer que você seja essa multidão de glorificados. Deus não quer que ninguém se perca, mas a decisão é sua. Fiquem com Deus. Vou deixar aqui uma oração. Curta esse vídeo, compartilhe para outras pessoas também poderem conhecer a palavra de Deus e entenderem que elas precisam confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para poder fazer parte da multidão dos glorificados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua presença, de poder compartilhar a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo Senhor ser tão bom, nos ter dado a tua palavra, Deus, nos ter dado, Deus, a tua palavra que nos orienta, que nos direciona, Pai. Deus, se nós, ó Pai, não ficarmos firmes, Deus, se nós não confessarmos a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós não estaremos, ó Pai, nessa multidão dos glorificados, Deus. Por isso eu te peço que aqueles que não tomaram a decisão, Pai, que eles possam tomar a decisão, ó Pai, de confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. E aqueles que já confessaram, Deus, que eles possam se manter firmes nos teus caminhos, ó Pai. Que nós não venhamos a nos desviar da tua presença, mas que nós possamos, ó Pai, dar testemunho todos os dias do quão maravilhoso o Senhor é e de tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Nos ajude a ser verdadeiros adoradores, ó Pai, a ter um estilo de vida como de Jesus, a seguir os passos de Jesus, ó Pai. Deus, nos transforma, Pai, pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.